Olá, meus amores, muito bom dia. Vamos para nossa aulinha de hoje. Nós estamos trabalhando o quê? Palavras proparoxítonas, né? A acentuação das palavras proparoxítonas. Gente, desculpa o barulho, mas é porque está chovendo, tá certo? Aí tá tendo esse barulhinho, ok? Então vamos lá. Palavras proparoxítonas. Antes nós vamos fazer a correçãozinha da atividade que a tia deixou na aula passada, tá? Deixei aqui essas questõezinhas, apenas 3 questões, para vocês copiarem no caderno e responderem, né? Dessa forma vocês praticarão bem mais nosso conteúdo. Bora lá. Aqui nós temos essas palavras, a tia pediu para que vocês leiam. Então vocês iam ler cada palavra dessa: barracão, madeira, próximo, pequeno, açúcar, gramática, sólido, música, cadeira, quadrado, caderno, professor. Na da questão, eu pedi para que vocês circulassem a sílaba tônica. Que é sílaba tônica, né? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. É aquela sílaba pronunciada com mais intensidade. Então, barracão, barracão. Tia, eu não consegui identificar. Todas foram pronunciadas com a mesma intensidade, né? Não foram, mas eu vou dar uma dica, como eu já venho dando essa dica há muito tempo, que fica mais fácil de você identificar essa sílaba tônica. Como? Chama a palavra. Aquela sílaba que você passa mais tempo pronunciando, ela sim é a tônica. Então, vamos lá. Barracão. Ah, tia. Então, eu consegui identificar a minha sílaba tônica. É o cão, certo? Aqui eu tenho madeira. Madei. É o dei. Deixa eu tentar passar o tracinho. Não vai dar certo porque o meu dedo é grosso. Eu estou sem a caneta, tá bom? Então, barracão é o cão. Madei é o dei. Próximo é o pró. Pequeno é o que. Açúcar é o su. Gramática é o ma. Sólido é o só. Música é o mu. Cadei é o dei. Quadrado é o drá. Caderno é o der. Professor é o sou. O último S, tá, gente? Porque quando eu tenho um RR e SS em uma palavra, quando separa a sílaba, fica cada uma sílaba diferente. Então, é só o último S com o O e o R. Então, essas são as sílabas tônicas. São aquelas sílabas pronunciadas com mais intensidade. Uma dica simples, né? Em uma acentuação gráfica de uma determinada palavra, só se acentua a sílaba tônica. Então, se você tem uma palavra aí que você percebeu que ela já tem um acento gráfico, então ela é a sílaba tônica, é aquela que está acentuada, ok? Graficamente, ok? Na B da questão, eu pedi para que vocês retirassem as palavras proparoxítonas. Se eu tenho uma palavra, a sílaba tônica é a última, como barracão, cão é a última sílaba, aí é um caso de oxítona. Quando eu tenho a palavra madeira, madeira, tá vendo? A sílaba tônica, o dei, é a penúltima, então é um caso de paroxítona. Quando eu tenho a palavra gramática, ó, gramática, tá vendo? A sílaba tônica é o ma. Depois do ma, eu ainda tenho a sílaba ti e eu ainda tenho a sílaba cá. A sílaba cá é a última, a ti é a penúltima. E o ma, que é a minha tônica, é a antepenúltima. Aí é um caso de proparoxítona. O que é que vocês iam fazer? Vocês iam retirar todas as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Palavras proparoxítonas. E colocar aí na B da primeira questão. Então vamos lá. Barracão é oxítona. Madeira é paroxítona. Próximo é proparoxítona. Aí vocês colocariam aí. Pequeno, açúcar, são paroxítonas. Gramática é uma proparoxítona, escreve também. Sólido, proparoxítona. Música, proparoxítona. E só. Então, só são essas palavras aí. Próximo, gramática, sólido e música. Na segunda questão,
A tia pediu para que vocês separassem a sílaba tônica, tá vendo? Separe a sílaba das palavras, não separe a sílaba tônica não, né? Que a sílaba tônica é só uma, não tem como separar ela não. A não ser separar das demais sílabas. Separe as sílabas da palavra, faça a divisão silábica e indique a sílaba tônica. Se é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima, certo? Aí eu tenho a palavra óculos. Vamos separar, ó. Óculos. A minha sílaba tônica e é ó, tá acentuada, ela é atônica. A minha sílaba tônica e a classificação em relação à localização da sílaba, se é o ó, a última sílaba é o los, ela não é atônica. A penúltima é o co, também não é atônica. Então a penúltima sílaba é o ó. A antepenúltima sílaba é o ó. Então a antepenúltima é que é a sílaba tônica, certo? Então, óculos, separação silábica, classificação. Em acordo com o que eu pedi, né? A localização da sílaba tônica. Nós não vamos classificar essa daí em oxítona, paroxítona, proparoxítona. Mas já sabendo que se a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. E se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, óculos, a sílaba tônica é a antepenúltima. Aqui eu tenho biblioteca. Vamos lá. Biblioteca. A sílaba tônica dela, biblioteca. Então é o té. A sílaba tônica é a penúltima. Aqui eu tenho uma palavra patins. Patins. Ok. A sílaba tônica dela é tins, né? Patins. Tins é a sílaba tônica. É a última. Aqui eu tenho pêssego. Vamos separar. Pês. Um S vem para essa sílaba. Sé. Apenas um S nessa outra, tá? Pêssego. Cadê a sílaba tônica? Pês. Então, a sílaba tônica é a antepenúltima. Aqui eu tenho uma palavra difícil. Vamos separá-los. Difícil. A sílaba tônica, tia. Então, é fi. A sílaba tônica é a penúltima. Mínimo. Vamos separar a palavra mínimo. Mínimo. Muito bem. A sílaba tônica, mínimo, é o mi. Então, a sílaba tônica é a antepenúltima. E aí eu tenho jacaré. Vamos separar a sílaba, vamos separar a palavra em sílaba. Jacaré. Ok, cadê minha sílaba tônica? Jacaré é o ré. Então, a sílaba tônica aí é a última. Terceira questão, acentue as palavras proparoxítonas. Sabemos que as palavras proparoxítonas, né, cujas a sílaba tônica é a antepenúltima, todas elas recebem acento. Onde que elas recebem, tia? Na sílaba tônica, ora. Palavra nenhuma vai receber um acento que não seja na sílaba tônica, certo? Então, todas elas aí, já estou dizendo que são proparoxítonas. Então, eu já sei que todas elas recebem um acento. Cabe a mim saber se é um acento agudo, se é um acento circunflexo. Tia, qual é a diferença entre elas? Um acento agudo, que é só um tracinho, ele vai dar um timbre, um som aberto. A, E, O. Já um acento agudo, um acento circunflexo, ele vai dar um timbre, um som fechado, né? E, O. Então é bem diferente, né? A, E, O. Bem diferente os sons dele. Então vamos lá, lâmpada. O que eu devo fazer para acentuar, tia? Encontrar minha sílaba tônica. Então vamos lá, lâmpada. Então eu já sei que a minha sílaba vai ser no lã. Mas e aí, é um acento agudo ou um acento circunflexo? Vamos pelo som. É lápada ou é lâmpada? Ah, é lã. Então é um acento circunflexo. É um timbre fechado. Abaixo eu tenho pálido. Vamos com essa sílaba tônica. Vamos saber onde ela vai receber esse acento. Pálido. Ah, tia, é no pá. E aí? É pã ou é pá? Ah, é pá. É um som, é um timbre aberto. Então, é um acento agudo. Aqui eu tenho árvore. Árvore é no ar, né? Já dá pra perceber que é ar em vez de né? Então, é um acento
agudo. Abaixo ela tá um pouco junto, sílaba e dinâmica, mas são dinâmicos, são duas palavras diferentes, né? O espaço ficou pequeno. Sílaba. Si é a minha sílaba tônica, né? Acento é agudo. Aí eu tenho dinâmico. Dinã. Ah, tia, é no nã. Então eu vou ter o som de an e não de a. É um timbre fechado, é um acento circunflexo. Aí eu tenho máquina. Máquina. Então a sílaba tônica é no má, né? Ela é a sílaba mais forte. Má. Mas aí esse acento, ele vai dar um timbre aberto de má, de a, ou é um timbre fechado de a? Ah, é de a, que é má. Então é um timbre aberto, é um acento agudo. Aí eu tenho a palavra antídoto. Antídoto é no i. Acento é agudo, né? Na verdade, acento circunflexo em um i, né? Aqui eu tenho elétrica. Vamos caçar a sílaba tônica. Elétrica. Então é no lé. Mas aí é um timbre aberto ou um timbre fechado? É lé, ou é lê? Elétrica. Ah, é lé. Então é um timbre aberto, é um acento agudo. Aí eu tenho próximo. Próximo. É no pró, né? Mas aí é um timbre aberto? Pró é um O ou é um timbre fechado? É um O. Ah, tia, pró é um timbre aberto, é um acento agudo. Aí eu tenho romântico. Caça a sílaba tônica. Romã. Ah, é no mã. Mas é um som aberto ou um som fechado? Um timbre? É um som de an ou é um som de a? Ah, é de an, romã. Então é um acento circunflexo. Aí eu tenho um mínimo. Lembrando que o acento circunflexo é aquele que dá uma lembrança de um chapéuzinho, tá certo? Aí eu tenho romântico, não, mínimo, né? Mínimo. Tava com a impressão que eu já tinha colocado esse nome. Não. Então eu tenho mínimo, né? Mínimo. É no mi, um acento agudo. E por último eu tenho uma palavra relâmpago. Relã é no lã. Mas aí é um timbre aberto, um som de a ou é um som de an? Ah, é um som de an. Então é um acento circunflexo. Agora vamos para a nossa aulinha de hoje. Como sabemos, né, na próxima aula vai ser o quê? Vai ser nossas atividades avaliativas. É isso mesmo. E a tia trouxe aqui uma revisãozinha, né? Nada melhor do que uma revisão para entendermos, né, algum ponto que não estamos entendendo no nosso conteúdo. Eu trouxe aqui o nosso roteiro, tá? Produção, nós vamos trabalhar um gênero textual. Produção é mais a interpretação, características do gênero, como a tia sempre explica quando vai fazer a leitura de um texto, né? Quando a tia pega, por exemplo, nós trabalhamos fatura de água ultimamente, trabalhamos carta de reclamação e sempre a tia tá mostrando a característica, como produzir aquele gênero textual, tá certo? Então, em produção, nós vamos trabalhar romance, a tia vai cobrar um desses 3 gêneros aí, tá certo? Não é os 3, apenas um deles. Então vocês dão uma olhada aí nos 3, tá? Porque tá no livro de vocês, no livro Trilhas. Nós temos romance, mas esse romance nós estudamos na segunda leitura, na qual está trabalhando o tema que é sobre esporte, né? Onde tem apenas um trecho de um romance do Harry Potter. Lembra? A gente trabalhou. A tia deixou aí as páginas para vocês voltar lá, ler o texto, prestar atenção no gênero, tá? As características do gênero, que a tia já explicou na época. Mas vocês voltam lá e estudam um pouco, tá? Fatura de água, nós vimos recentemente, né? Um texto, um gênero textual que tem como objetivo, né? Cobrar o cliente pelo aquele serviço, né? E nós vimos também carta de reclamação. Quando que eu devo escrever uma carta de reclamação? Eu posso escrever uma carta de reclamação quando eu compro um produto e esse produto veio com defeito. Ou então quando eu contrato um serviço. Qual a diferença entre produto, comprar um produto e comprar um serviço?
Comprar um produto é quando eu compro um produto e eu trago para minha casa. Por exemplo, eu comprei uma geladeira. Então eu trouxe essa geladeira para casa e ele é um produto, tá? Então minha geladeira tá com defeito. Então eu vou escrever uma carta de reclamação reclamando lá para a empresa que o meu produto veio com defeito. E um serviço, tia? Um serviço é como eu pagar o internet, água, luz. Então isso aí é serviço, certo? Internet, água, luz, plano de saúde. Então esses são exemplos de serviço. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses gêneros textuais aí, né? Pronto, nós vimos aí um romance, né? Um trecho do romance do Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá? Na página 16 até a página 19. Características desse gênero. Pronto, bora lá. Né? Esse gênero, ele sempre apresenta o quê? Um enredo, uma história, que conta aquela história, né? Nós também podemos perceber nesse gênero textual que os personagens, né? Claro, quando eu tenho uma história, uma narrativa, eu tenho o quê? Personagens. Só que aí nós temos uma divisão de personagens. Nós temos os personagens principais e os personagens secundários. Nos personagens principais, nós temos o protagonista, que é o mocinho da história, e nós temos o antagonista, que é o vilão da história. E nos secundários, são aqueles personagens que faz parte da história secundária, né? Como, por exemplo, em um filme, em uma novela, não tem só a história principal. Sempre temos a história principal e várias outras historinhas que vão acontecendo ao redor daquele núcleo, né, que é a principal, para que a principal aconteça. Então, todos os personagens que trabalham nessas historinhas, né, tirando o protagonista, o principal, o mocinho da história, os outros personagens, eles são secundários, né? Então, eu tenho dois tipos de personagem. Eu tenho o principal e eu tenho os secundários. O principal, nós temos o mocinho, o mais importante, né? As pessoas, não, é quando tá acontecendo um filme, né? E acontece tudo de mal com aquele mocinho da história. Ai, não, se preocupa não, que ele não morre não, que ele é o principal. Nunca vi um filme, uma novela, o principal morrer, né? Sempre dizem isso. Então, o principal é aquele mocinho. Outro principal, né? Nós temos o principal, o mocinho, que é o protagonista. Outro principal é o vilão, que é o antagonista, que é aquele sempre que quer derrubar o mocinho. Aí são os principais, a história núcleo. E aquelas outras historinhas que vão acontecendo ao redor são as secundárias, certo? E os personagens, né, que faz parte dessas historinhas, dessas histórias secundárias, eles são os personagens secundários. Em uma narrativa, temos o narrador. O narrador, ele pode ser um narrador observador, um narrador personagem, que é isso? Narrador de primeira pessoa. Eu sou personagem, eu estou participando da história, estou contando. Narrador de primeira pessoa, narrador personagem. Eu posso estar contando, mas eu não faço parte da história. Eu estou apenas aqui estou bem aqui, analisando o que está acontecendo e estou contando, né? Então aí é um narrador observador. Estou observando, estou contando, tal qual está acontecendo. Narrador observador, um narrador de terceira pessoa. Em uma narrativa também temos o quê? O tempo e o espaço. Não é necessário que esteja bem presente no texto, que perceba ao certo quando aconteceu, o momento em que aconteceu, tá? Quanto tempo levou, indicando tempo, né? Às vezes diz assim, ó, passou-se vários dias e o menino retornou. Então aí já tá mostrando a presença da passagem de tempo. E o espaço, tio, o espaço é onde acontece a história, tá? Muito bem. Agora vamos para a fatura de água. Pronto, a fatura de água ela é muito simples. É uma cobrança, né? Digamos assim, é uma cobrança para o cliente. Eu tenho, né? Eu pago por um serviço e todo mês vem aquela minha fatura
no meu nome, se for eu que contratei o serviço, com o nome e tudo, então vem pro meu nome, bonitinho, todo mês lá, me mostrando, né, o valor do serviço. Em alguns casos, como por exemplo, água, luz, essa fatura, ela traz um histórico, onde mostra o consumo dos últimos 6 meses, o tanto que você consumiu daquele serviço, no caso se for água, o tanto que você consumiu de água naqueles 6 meses, o quanto que você pagou, tá certo? E vem sempre no nome do cliente, né? Em uma carta de reclamação. Uma carta de reclamação é uma carta onde eu tenho a estrutura dela logo de início. Vai ser o nome do destinatário. Sabemos que uma carta tem destinatário, tem remetente. Remetente é quem remete, quem escreve. Destinatário é o destino para onde aquela carta vai. É para quem eu escrevi, tá? Digamos que eu vou escrever aqui uma carta de reclamação. Então, eu sou a remetente. Para quem eu vou escrever é o destinatário. Lembrando que uma carta de reclamação eu só vou escrevê-la com uma finalidade, ou reclamar, né? Reclamar. Ou reclamar de um produto, ou reclamar de um serviço. No nosso português, né, na nossa gramática, nós trabalhamos o que? Encontro consonantal e o dígrafo, mas a tia não colocou o dígrafo aí, tá bom? Vai ser só o encontro consonantal mesmo. Tonicidade das palavras, né, que é aquela sílaba tônica, e a acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Agora que nós estudamos a acentuação gráfica das palavras proparoxítonas. Esses conteúdos, eles estão todos no nosso livro Trilhas, tá? Tá aí a página. O único conteúdo que eu cobrarei lá do livro Aprender Mais é esse daqui, a acentuação e outros sinais. Mas essa acentuação, nós estamos vendo aqui também, ó, em acentuação das palavras gráficas. Em acentuação gráfica das palavras proparoxítonas, que é o acento agudo, o acento circunflexo, nós temos também o til, o cedilha, o hífen, tá? O uso deles. E a tia vai explicar um pouquinho sobre esses assuntos aqui. Bora lá. Encontro consonantal. Encontro consonantal. Palavras com encontros consonantal inseparáveis. Bom, encontro consonantal é quando eu tenho um encontro de 2 ou mais consoantes. Elas estão juntinhas em uma palavra. Pode ser que elas fiquem na mesma sílaba, pode ser que elas fiquem em sílabas diferentes. Tia, encontrei 2 ou 3 consoantes, é encontro consonantal? Não. Para que elas sejam encontro consonantal, é necessário que cada consoante emita o seu próprio som. Cada consoante você consiga escutar o som emitido de cada consoante, tá? Porque tem alguns casos em que se junta 2 consoantes e elas formam um único som. Então não é encontro consonantal. Quando é encontro consonantal, você vai encontrar os 2 sons diferentes, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho a palavra blumenau, ó, blu. Eu escuto o som do B, o B tá emitindo o seu som blu. E do L, blumenau, tá vendo? Cratera, eu também escuto o som do C quanto do R. Drama, do D do R. Fluir, do F do L. Então, encontro consonantal, as 2 consoantes, elas têm que emitir o seu próprio som, cada um o seu próprio som. São 2 sons diferentes, ok? Os encontros consonantais, né, eles podem se apresentar de 2 formas. O encontro consonantal inseparáveis, que é aqueles encontros consonantais em que eu separo a sílaba e eles vão permanecer ali juntinhos, pregadinho um no outro. Como, por exemplo, aí, ó, drama, fluir, o FL, eles permaneceram junto, DR junto, cratera, o CR junto. Então, separei a sílaba, eles permanecem juntos. Encontro consonantal inseparável. Aqui eu tenho outras palavras com encontro consonantal separáveis. O que é isso, tia? É quando eu tenho um encontro consonantal em uma palavra, que eu separo a sílaba, eles também se separam. Ok? Aqui nós temos absinto, afta, admitir, advogado, alface, objeto, tá vendo? Os encontros consonantais, as consoantes, elas ficaram em sílabas diferentes.
Aqui uma curiosidade, qual a diferença entre encontro consonantal e dígrafo, né? Porque nós temos os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantal, ok? Encontro consonantal e dígrafo são diferentes. Enquanto no encontro consonantal todas as consoantes são pronunciadas, no dígrafo o encontro de duas letras resulta na emissão de um único som, certo? Então, encontro consonantal emite dois sons. Cada consoante tem o seu próprio som. Já no encontro consonantal, as duas letrinhas, eu vou tratar como letra porque em alguns casos é duas consoantes, mas tem casos que é consoante e vogal. Então essas duas letras, elas se juntam para emitir um único som em encontro consonantal. O exemplo dos encontros consonantais aí, ó, tá vendo? Vamos para a nossa sílaba tônica das palavras. Sílaba tônica, a sílaba mais forte. Tia, toda palavra possui sílaba tônica? Sim, toda palavra possui sílaba tônica, certo? Temos algumas que são monossílabo, porque os monossílabos eles não entram aí nessa classificação de oxítono, paroxítono, proparoxítono. Porém, temos alguns monossílabos que são átonos, que são fracos. Mas palavras passou de duas sílabas, vamos tratar assim, né? Sim, cada uma possui uma sílaba tônica, apenas uma sílaba tônica. E as demais sílabas, tia, em uma palavra, tirando a tônica, são átonas, são aquelas que têm uma intensidade menor, o som é mais fraco, tá certo? Para facilitar nosso entendimento sobre esse assunto, é preciso prestar bastante atenção no modo como as palavras são pronunciadas. Mas de que maneira vamos realizar essa tarefa? O que, tia? Prestar atenção como essas palavras são pronunciadas. Ó, português, eu tô vendo que guês, ele tem um som mais forte. Tia, eu não consegui ver isso. Então chama a palavra português. Ah, então eu vi que o guês, eu passei bastante tempo pronunciando essa sílaba. Então essa sílaba, sim, é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E as demais, tia, o por, o tu, são sílabas átonas. Aqui, ó, nós temos a palavra português, tá vendo? Ó, português, a sílaba tônica, guês. Aluno, aluno. Então, a sílaba tônica é lu. E gramática, gramática. Vocês prestaram atenção que a palavra português e a palavra gramática, elas estão acentuadas? A sílaba tônica onde está acentuada, tá vendo? Já é uma forma mais, né, de não nos confundirmos. Por quê? Porque uma palavra ela só vai receber acento na sílaba tônica. Vai de acordo com a regra gramatical das acentuações que nós estamos iniciando o estudo agora, tá? Mas se você se deparar com uma palavra que seja acentuada, aquela sílaba acentuada, ela é a tônica, tá? Aqui como eu tenho português, tá vendo? A sílaba tônica dela é a última, tá vendo? Guês. Depois do guês não existe mais nenhuma. Então a sílaba tônica dela é a última. Aluno, tá vendo? A sílaba tônica de aluno é o lu. Após a sílaba tônica eu tenho mais uma sílaba. Então, aluno, a sílaba tônica dela é a penúltima. Aí eu tenho gramática. Após a minha sílaba tônica, ma, eu tenho mais duas sílabas, o ti e o cá. Então, a sílaba tônica dela é a antepenúltima. Contando de trás para frente, ó, última, penúltima, antepenúltima. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. É o que conheceremos agora. Como assim, tia? Oxítona. A sílaba tônica é a última, como por exemplo é a palavra português. Olha aí a palavra café, cipó, bebê. Tá vendo? Paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima. Exemplo, útil, tórax, tax. E proparoxítona. Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Árvore. Eu tenho o vó e eu tenho o ré. Última, ré. Penúltima, vó. E a antepenúltima é o ar, que é a minha sílaba tônica. Palavras proparoxítonas, ok? Palavras proparoxítonas. Aqui eu tenho exemplos de palavras proparoxítonas. Aí, ó. Antídoto, máquina,
Se vocês analisarem, vocês vão conseguir perceber o que a tia tá tentando mostrar para vocês. Ó, eu tenho tó, é a minha última sílaba, não é a tônica. Eu tenho dó, é a minha penúltima sílaba, não é a tônica. E a minha tônica é o ti, antepenúltima. Se eu contar de trás para frente, ela vai ser a terceira sílaba. De trás, gente, sempre do final dessa palavra, ó. Ti, tá vendo? Última, penúltima, antepenúltima. Mesmo jeito máquina, aí. A última eu tenho na, penúltima eu tenho o que, e a antepenúltima eu tenho o ma, que é a minha sílaba tônica. Essas são as palavras proparoxítonas, cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as palavras proparoxítonas, elas recebem um acento, tá? De acordo com o que a tia explicou. Se é um timbre aberto, nós vamos colocar o quê? Um acento agudo. Se é um timbre fechado, um som fechado, nós vamos colocar um acento circunflexo, né? Se eu preciso de um som de é, de acordo com, gente, eu tenho palavras em que eles vão ter realmente esse som, mas não é porque eu já pronunciei e o é, ele tem um som de é, eu vou precisar colocar um acento. Vai de acordo com a classificação e com a regra de acentuação, tá bom? Então, as proparoxítonas todas recebem, todas. Aí nós temos gráfico, médico, tá vendo? Disposta, não, déspota, monossílaba, fonética, sílaba, dinâmico, tá vendo? Aí na palavra dinâmico, eu tenho um acento circunflexo, olha o timbre fechado dele, ó, de nã, ele tem um som de an. Já o acento agudo, ele vai em gra, tá vendo? Ele tem um som de ar, gráfica. A diferença. Ok, então essa é a nossa revisãozinha de hoje. A tia vai deixar aí algumas questõezinhas para vocês praticarem mais. Copie as questões no caderno e responde, tá? Tchau, meus amores, até a nossa próxima aula.